E aí galera, suavidade? Pois é, esse ano eu não fui professor, esse ano eu fiquei afastado das salas de aulas, esse ano eu não interagi com o ambiente escolar. E eu queria aproveitar esse dia do professor para conversar um pouco sobre isso com vocês. Bora trocar uma ideia? Como de costume, antes de mais nada, seja muito bem-vindo ao canal Dando Ideias. Meu nome é Daniel, eu sou professor e pesquisador na área de História e aqui no canal a gente conversa sobre educação, ciências humanas, política. Se você gosta desse tipo de assunto, já se inscreve no canal, deixa aquele like e considere apoiar o meu trabalho financeiramente no Apoia-se. Bom galera, quem acompanha o canal talvez já esteja ciente que esse ano eu não dei aula. Eu comentei isso nos vídeos ano passado, no começo desse ano também fiz um ano contando um pouco dessa ideia. No começo, o planejamento era terminar o meu mestrado e eu queria fazer um mochilão pelo Brasil, passando principalmente por assentamentos sem terras e terras quilombolas. Me organizei, terminei o meu mestrado, deu tudo certo, mas aconteceu uma coisa chamada pandemia que eu não tinha controlado, que eu não tinha como saber, e no final das contas acabou que eu não estive em sala de aula, né? Não dei aula esse ano, não estou envolvido no cotidiano escolar e também não fiz o meu mochilão. Um tanto quanto frustrante, mas paciência, a gente tem que saber lidar com as intempéries da vida aí. De qualquer forma, galera, como desde 2014 eu sempre estive envolvido no cotidiano escolar, primeiro por conta de alguns projetos, depois de fato assumindo o papel do professor, e esse ano eu fiquei longe da sala de aula, longe do ambiente escolar, eu queria conversar um pouco com vocês a respeito do que eu tô sentindo, do que eu sinto falta, do que eu não sinto falta e coisas do gênero. Então bora lá. Primeiro eu queria trocar uma ideia então sobre as coisas boas de ficar afastado do ambiente escolar, de não estar em sala de aula, não estar me envolvendo ali com os estudantes e tudo mais. O ambiente escolar ele é um lugar complexo, ele envolve milhares de pessoas que cada um tem a sua realidade, sua forma de enxergar a vida, é uma interação bem complicada, ainda mais o modelo educacional que a gente tem, ele muitas vezes serve muito mais para conter o aluno, né, para disciplinar o aluno, então isso muitas vezes gera um ambiente tóxico, muitas vezes gera um ambiente não muito alegre, muitas vezes a relação entre professor, aluno, funcionários do colégio não é uma coisa legal, às vezes é um clima pesado, então nem sempre é fácil lidar com isso. Por outro lado, também aquelas questões burocráticas que são meramente burocráticas mesmo, que eu entendo que elas têm sua necessidade, mas são meramente burocráticas, não são trabalhos assim, digamos, muito prazerosos de se fazer. Pelo menos eu não tenho essa perspectiva, também não sinto muita falta disso. E um outro ponto também que é bastante pesado é que às vezes um estudante, ele se identifica com você, gosta do seu trabalho, gosta de quem você é, confia em você e traz determinadas situações do cotidiano dele, determinados problemas, determinadas angústias que nem sempre você consegue resolver. Então você tem um carinho pelo estudante, você quer resolver aquele problema, mas você não tem cabedal, você não tem conhecimento, você não tem instrumento suficiente para resolver aquela angústia e se vê numa situação onde você não tem muito o que fazer, a não ser talvez passar esse problema, essa situação para quem de fato poderia resolvê-lo, mas nem sempre resolve. Então assim, é uma situação um tanto quanto pesada. E ficar longe do ambiente escolar também te afasta dessa relação com as angústias e os problemas dos outros, que você tem um carinho, adoraria resolver, mas não tem como resolver, não sabe lidar, e aí essa angústia também se torna sua angústia, enfim. Ficar longe dessa situação, não vou falar para vocês que é algo ruim, é bom, traz uma certa leveza. Então esse tempo que eu fiquei longe do cotidiano escolar, eu também pude focar mais nas minhas questões, lidar praticamente exclusivamente com os meus problemas, sem ter que trabalhar aquelas questões dos estudantes que muitas vezes confiam em você os problemas deles e que você não pode resolver. Então esse tempo afastado trouxe essa leveza, trouxe essa
possibilidade de trabalhar apenas com as minhas angústias, com os meus problemas e tudo mais. Então, nesse sentido, ficar afastado do ambiente escolar teve suas partes boas. Agora, as partes ruins, elas tomam conta. Para quem se entende como professor, se identifica com essa profissão, muitas vezes as pessoas entendem como vocação, não quero entrar no mérito dessa questão, mas para quem se entende como professor, se identifica com essa área, é difícil ficar longe, porque é no cotidiano escolar que você se sente vivo. É com os debates em sala de aula que o seu olho brilha, é em um insight de um aluno que você arrepia, é quando você está no meio de uma explicação, de um debate, que você vê os estudantes interagindo e se preocupando e tendo novas ideias e levantando questões que às vezes mesmo você não percebeu. Tudo isso acontecendo dá aquela vontade de viver, daquele arrepio no corpo. É muito bom. Para quem se identifica com isso, ficar sem isso não é uma parada fácil. Parece que a magia do mundo de certa forma dá uma abaixada. Ainda mais quando a gente vive uma situação que não é nem um pouco fácil. Você perceber estudantes ali debatendo, criticando, tendo novos insights, dá também até uma certa esperança, sabe? Eu acho que o professor, de certa forma, ele se move com base nisso. Então, ficar longe dessa situação não foi uma coisa muito fácil, não. Parece que a vida ficou um pouco mais monótona. Outro ponto também que me faz falta é o momento do preparar a aula, do pensar a aula, porque dentro desse momento tem ali uma carga artística de criação da qual eu também gosto muito e me identifico muito com ela, que é pensar como fazer uma aula diferente, pensar como trazer aquele aluno que geralmente está muito afastado, todo aquele momento de como trabalhar esse assunto que ele é sério, ele é rígido, ele é complexo, de uma maneira lúdica, de uma forma que seja interessante, de uma forma que seja dinâmica, de uma forma que seja agradável, que as pessoas queiram participar. Pensar isso, esse momento de preparo, de ter novas ideias, é uma coisa muito bacana, eu gosto muito de fazer isso. Então também não fazer esse exercício com a constância que eu fazia foi um tanto quanto ruim, eu sinto muita falta disso. E outro ponto também que eu sinto falta é que quando eu estou envolvido ali com sala de aula e preciso preparar a aula e pensar temas e coisas do gênero, o mundo todo vira um grande laboratório. Então, às vezes, uma situação que eu tive, no futebol do fim de semana, na padaria, no açougue, às vezes num bate-papo com um amigo, tudo isso pode se tornar material para ser trabalhado em sala de aula. Então, o dia a dia se torna um grande laboratório, você começa a observar cada aspecto do seu cotidiano, entendendo que ele pode ser uma possibilidade de material a ser trabalhado em sala de aula. Então, o cérebro fica ali a todo momento, a todo vapor. É claro que fazendo os vídeos aqui para vocês, todas essas situações ainda existem. Eu penso numa questão lúdica, eu penso em assuntos para trabalhar, eu procuro trazer coisas do cotidiano, mas é diferente você conversar para uma câmera, como eu estou fazendo agora. É claro que vocês vão interagir, vocês me respondem, eu adoro isso, fico muito feliz, me dá uma sensação muito boa também, mas é diferente de você estar pessoalmente ali com os estudantes, é diferente de você trabalhar determinado assunto e ver o olho do estudante ali brilhar, ou então quando o estudante tem uma sacada na hora e você para pensar o quanto que você está aprendendo naquele momento também. Então é uma situação muito prazerosa, é uma sensação de que você fica vivo, é uma sensação de que a vida está acontecendo e de que a transformação é possível porque você se transforma a todo momento e percebe certas transformações também. Então gera até mesmo um certo otimismo, né, digamos assim. É claro que eu sei que a sala de aula não é uma beleza, já fiz diversos vídeos aí falando a respeito de frustração, de aula que não deu certo e tudo mais. Mas não é isso. Apesar de eu entender que o modelo educacional que a gente tem, ele é ultrapassadíssimo, que diversas coisas deveriam ser diferentes, isso desde os conteúdos programáticos até mesmo a própria estrutura da escola, tudo isso deveria ser repensado, mas apesar disso tudo, aquele momento em sala de aula em que você está aprendendo junto com os estudantes, em que existe uma troca muito interessante, que você se pega aprendendo com pequenos detalhes que talvez nem os estudantes percebam o quanto estão te ensinando, enfim, todo aquele clima de sala de aula, mesmo com seus problemas, me faz muito bem, eu sinto muita falta desse clima. Eu não me arrependo exatamente de não ter dado aula esse ano, é claro que eu me frustrei porque o planejamento que eu tinha feito não rolou, mas enfim, não dá pra controlar tudo.
Mas de qualquer forma, eu sinto muita falta da sala de aula, eu sinto muita falta do cotidiano escolar. É aonde eu me identifico, é aonde eu me sinto vivo, é o que eu acredito que eu sei fazer, mesmo que eu esteja longe de ser a melhor pessoa do mundo fazendo isso, mas eu gosto daquele cotidiano, eu gosto de estar lá dentro e eu não vejo a hora de voltar. É claro que eu vou continuar criticando, é claro que eu vou continuar vendo os problemas, até porque eu acredito que a educação, ela é a ferramenta principal que a gente tem para melhorar o convívio social e com a natureza. Então eu vou procurar mesmo os problemas e vou criticar, porque eu acredito que é por aí que a gente consegue chegar em uma situação um pouco melhor de existência. E é louco porque esse ano a dinâmica de educação mudou totalmente por conta da pandemia e eu fiquei fora disso. E me dói o coração, porque eu gosto de refletir sobre a educação, porque eu considero ela a principal ferramenta de transformação da realidade. Então eu gostaria muito de ter sentido como é que foi isso, para pensar os problemas, para pensar as possíveis soluções, para debater com os meus colegas, professores e professoras, mas enfim, fiquei vendo de fora. De qualquer forma, embora esse um ano longe das salas de aula tenha me feito bem em alguns aspectos, eu não vejo a hora de voltar a dar aula, de voltar a interagir com o cotidiano escolar, de voltar a trabalhar com os estudantes. Essa é uma das coisas que faz eu me sentir vivo e, apesar dos pesares, eu acredito que me faz muito bem. Bom, galera, a ideia do vídeo era essa, então, aproveitar aí o dia do professor para contar um pouco como que eu tô sentindo essa experiência de ficar afastado do cotidiano escolar, como que eu lidei com isso. Eu espero que tenha sido bom de alguma forma. Se você tiver um comentário e você que é professor, professora, tá dando aula nesse momento bizarro, como é que tá sendo com você? Comenta aí. Você que é estudante, como é que tá sendo esse outro lado da moeda? Estudar pela internet, tá dando tudo certo, tá ruim, quais são suas condições, como é que está sendo essa realidade para vocês. Comentem aí pra gente conversar e se você gostou do vídeo, você deixa aquele like, se quer acompanhar mais trabalhos como esse, se inscreve no canal. Eu deixo aqui o meu muito obrigado aos apoiadores do canal que permitem esse trabalho ser feito. Se você tem intenção de apoiar financeiramente também, eu vou deixar o link do Apoia-se aqui na descrição. Beleza? Muito obrigado, um beijo no coração, um aperto de mão sincero e valeu!